Bom dia, alunos. Olha, hoje, a semana passada nós trabalhamos a respeito. Aliás, nessa primeira aula nós trabalhamos a respeito do escoamento superficial da água. Vocês viram o ciclo da água, né? Eu passei. E agora nós vamos ver a continuação nas páginas seguintes, os agentes externos e internos que modelam, tá, a paisagem, certo? Quais são os agentes internos? Os agentes internos é tudo o que acontece dentro do planeta, que são os vulcões, os terremotos, né? Que são a formação de montanhas, a partir do tectonismo, o batimento de placas ou a separação formam montanhas, certo? E há também, esses são os agentes internos, tá? E há também os agentes externos, o que está dentro da Terra, tectonismo, formação de montanhas, que é a mesma coisa, vulcões e terremotos, batimento de placas, que é tectonismo e terremotos. Quando acontece o batimento de placas ou a separação, é porque acontece também o balançar do planeta, certo? Que aí derruba muitas cidades. Aconteceu até em Marrocos agora recentemente, né? De muitas pessoas morrerem por conta desse terremoto. E o terremoto, ele não acontece direto, é só quando a Terra por si só ela quer se transformar. É da natureza. O Brasil não tem terremotos, certo? Porque nós estamos no meio de uma placa, nós não estamos em cima, nós estamos no meio, nós não estamos em cima de uma placa, numa margem, que aí geraria o terremoto. E além disso, há os agentes externos, tudo que acontece fora do planeta, que modela esse planeta. Existem esses dois, certo? Que modela o planeta, o que é interno, tudo o que acontece dentro, e o que é externo, tudo o que acontece fora do planeta. Então, as enxurradas, as chuvas, né? A ação dos oceanos, os ventos, as geleiras, os seres vivos, nós, seres humanos. Quem é que constrói as cidades? Quem faz reservas de água? Quem faz rodovias, tá? Quem faz avenidas? Quem faz as ruas? Quem destrói as matas, tá? O ser humano. E os seres vivos por si só, até mesmo uma lagartinha, uma borboleta, um tatu, um coelhinho, uma formiguinha, aqueles bichinhos que tem na terra, trabalhando a terra, que a gente vê em terras escuras, né? Que tem humus. Terra escura é terra que tem humus. Eles estão todo o tempo trabalhando a terra, tá? Tudo que existe tem uma função para viver. Certo, professora? Tem tudo, que até uma lagartixa tem uma função para viver. A vegetação, tudo tem uma função no planeta. Então, tudo isso modela o relevo. O que é que vocês entendem por relevo? Toda a superfície da Terra que é formada por planície, por planaltos, por depressão, certo? Por vales. Lembrando que nós estamos dentro de um vale, Vale do Cariri. O que é o Vale do Cariri? Um vale é um lugar alto que tem no meio rios. Então, onde tem os rios, são lugares mais rebaixados, porque aquele rio provocou aquela transformação, além dos ventos, certo? Ao longo da história da Terra, não é? Você chegou há 11 anos na Terra e nesse tempo você já percebeu muita modificação, não, entendeu? É milhões, bilhões de anos que as coisas vão acontecendo. Então, o relevo da Terra, ele é resultado dos agentes internos e dos agentes externos, certo? Intemperismo. E o que é intemperismo, professora? Para acontecer essa modificação na parte superficial da Terra, ok? Há processos que
mecânicos ou físicos, biológicos ou químicos, ok? Vamos dar um exemplo, deixa eu ver aqui. O cálcio na terra, ele se desenvolve, tá? Então, por exemplo, só tem o couve, um exemplo, só tem o couve que tem cálcio, porque dentro da terra há cálcio, que é um mineral químico que tem dentro da terra, certo? Os processos que acontece esse intemperismo é aquilo que está dentro da terra e faz com que essa terra se desenvolva, essas paisagens se desenvolvam, tá? Ela trabalha a rocha para formar em solo. A gente diz assim, chão. Chão é o nome que a gente tem na casa da gente, senso comum, como o pai da gente ensina, a mãe. Mas o nome certo é solo, tá? Subsolo é o que inicia, solo é a parte maior, tá? Aquela parte mais grossinha assim, onde você pode plantar, tá? Então, os processos que trabalham essa rocha para transformar em solo são químico, biológico e mecânico ou físico, ok? Eles desagregam a rocha, ou seja, faz com que aquela rocha como é que se diz? Desagregação. Essa rocha, ela começa a se transformar em areia, em solo, em barro, em argila, certo? E esse são as partes que faz biológico, químico e físico. Quando é mecânico ou físico, com a variação de temperatura, por exemplo, Nordeste, uma das coisas que provoca a variação da temperatura aqui no Nordeste, né, a questão do o sol em excesso, ajuda a transformar a rocha, que é bem dura do Nordeste, ela é cristalina, em solo, certo? Na região norte do Brasil, que os solos são muito profundos, então o sol lá também faz isso, ok? E lá, como a rocha é mais molinha, mais sedimentar, ela é uma rocha bem mais fácil de desagregar, da rocha se transformar em solo. Então, os solos são mais profundos. Região sudeste, do mesmo jeito. Então, o processo químico, mecânico ou físico faz a rocha contrair e descontrair. Ou dilatar. Tem aquela música contrai, descontrai, contrai, descontrai. Ela pega a rocha, certo? O sol, a temperatura do sol, dilata, descontrai, transforma em solo, ou contrai, certo? Transformando aquele solo em outros tipos de solo, certo? E aí, esse é o físico. O químico, biológico, os animais, tá? Quando eu falo que o tatu trabalha a rocha, faz aquele buraquinho para entrar, né? O coelhinho, os vegetais, né? Os vegetais, eles vão crescendo e as raízes vão transformando as raízes vão longe, transformando aquela rocha em solo, ok? E os seres humanos, tá? Então, nós humanos também fazemos isso. E talvez até em maior quantidade hoje, tá bom? Então, nós trabalhamos essa terra para o plantio, por exemplo. Às vezes, através das máquinas, destruímos rochas e essas rochas se transformam em solo, tá? Com uma rapidez muito grande. Hoje, em especial, tá? Tem aquela expressão que dizia assim: é mais fácil construir uma casa em cima de uma rocha do que na areia, tá? É até uma expressão que vem da Bíblia. Então, nós seres humanos fazemos isso, transformamos rochas em solo, ok? As águas, né, a parte da água, o gelo, a neve, a evaporação, a infiltração que vocês viram lá no ciclo da água, as águas subterrâneas que estão debaixo do chão, né, que vem com a infiltração, tudo isso transforma a paisagem, tá bom? As enxurradas, que são grandes chuvas, torrentes, que são grandes chuvas, certo?
Juazeiro do Norte. Existem rios no Juazeiro do Norte. Rio Salgadinho é um dos maiores, que os esgotos são tudo jogados nele. Embora o Juazeiro trate alguma parte do esgoto, mas o Crato não trata. Então todo o esgoto é jogado nele. Infelizmente, essas águas vão servir para a agricultura das famílias do Juazeiro do Norte e dessas redondezas aí, a Missão Velha e em diante. E essas águas vão cair, pessoal, num grande açude chamado Jaguaribe, tá? Que vai alimentar a fortaleza. Então a água, ela tem o poder de se reciclar, mais fácil do que outras coisas, né? Mas mesmo assim, essa água perto da gente, ela é poluída, tá? Então, olha só. E os rios, ele tem a função de transformar paisagens. Nasce no curso superior, nos lugares mais altos. Lembre aí do Caldas, que tem as fontes de água. Se tirar a vegetação dali, aquelas fontes vão embora, quem já foi no Caldas. Então, ela nasce lá em cima, no curso superior, desce na vertical, chega no meio, o rio vai se modificando e transformando a paisagem e vai cair no mar, transformando aquela parte, quando chega no mar, chamando de curso inferior, certo? É a desembocadura, tá? E aí naquela desembocadura é formado planícies, ok? E eu fui ainda no Delta do Parnaíba, que fica no estado do Piauí. Lá é formado deltas, que é o rio, tem várias. Quando chega no seu desembocadura, próximo ao mar, ele cria várias ramificações e cria bancos de areia, aqui, ali, aqui, que é formado em D, aí chamado de delta, tá? E lembre que nessa desembocadura nem sempre forma delta, mas nessa desembocadura tem mangues, certo? Que é vegetação, aquela vegetação que eu falei, que ela é de grande porte, que as raízes é bem grande, é cheio de lama, onde pega os caranguejos e outros crustáceos, tá? E serve para os pescadores. Se os rios tirar a água dos rios para os agricultores e pecuaristas que criam animais, esses rios lá próximo ao mar vai servir para os pescadores, ok? Então é só isso, gente. Bom dia e beijos. Aí eu passo exercício, tá?